Boa noite, queridos alunos do Instituto Batista Bíblico Fundamentalista. Estamos estudando a disciplina Panorama Doutrinário, ou seja, as doutrinas da teologia sistemática dos batistas fundamentalistas. E hoje nós chegamos na nossa sexta lição, que tem como tema a fé. A fé. Então, rogamos a Deus que esteja nos acrescentando cada dia mais fé para podermos viver de conformidade com a sua perfeita vontade. Rogamos a Deus que esteja abençoando os nossos alunos, que esteja firmando-os na fé e no conhecimento de Cristo Jesus, para a honra tão somente dele. É nossa oração. Rogamos também a todos que estejam orando pelos demais professores do Instituto, por cada um dos alunos, e as bênçãos de Deus e a vida de cada um dos que fazem esse Instituto Bíblico, que tem como objetivo ensinar essa doutrina e dar glória ao nome santo do nosso Deus. Peço a todos que estejam orando nessa direção, para a honra e glória tão somente de Deus. Amém? Vamos iniciar nossa aula, meus queridos, pedindo aos amados que abram as suas Bíblias para Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6, que é o nosso texto, o texto da nossa lição, o texto inicial da nossa lição. Amém? Olha o que está escrito na Santa Palavra de Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Que Deus aplique o texto lido em nossos corações, em nossas mentes e em nossas vidas. Portanto, o texto da nossa lição deixa perfeitamente claro que é impossível agradar a Deus sem fé. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus e que aqueles que buscam ao Senhor creiam na existência de Deus e creiam que Deus é galardoador daqueles que o buscam. É necessário crer no nosso Criador. É necessário crer no Filho do nosso Criador, o Senhor Jesus Cristo, o nosso único e todo suficiente Salvador. Logo, sem fé, você não agradará a Deus. Portanto, criamos na palavra de Deus, na revelação perfeita de Deus, que é a sua palavra. A Bíblia, meus amados, é a revelação perfeita do nosso Deus, e ela é para a honra e glória tão somente de Deus. A palavra de Deus, ela é para a honra e glória de Deus, edificação dos salvos e salvação dos perdidos. E além disso, fala também da condenação daqueles que ainda não creram em Jesus como Salvador pessoal. Portanto, creamos na palavra de Deus, tenhamos fé na perfeita revelação do nosso bom Deus. Amém? Vamos continuar com a nossa aula, vendo a necessidade da fé. Fé é necessária para agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar-lhe. Esse é o nosso texto inicial. Mas vamos ver também no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 36. Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 3, versículo 36. E está dito da seguinte maneira: aquele que crer no Filho tem a vida eterna,
Mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus permanece sobre aqueles que não creem em Jesus Cristo como o único e todo suficiente Salvador. Então não tem como você agradar a Deus sem fé. A maneira de você se relacionar com Deus é por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então veja bem, aqueles que não têm fé em Jesus, estes não verão a vida eterna e ainda permanecem eternamente debaixo da ira de Deus. Ok? Então vejam a fundamentação da palavra de Deus em relação ao tema. O tema é fundamentado pelas Escrituras. O tema está completamente dentro da Bíblia. Sem fé, você não agrada a Deus. Portanto, para você agradar ao Senhor, é necessário fé. Vamos ver mais o que a Bíblia diz sobre o assunto. Vamos ainda no capítulo 3 do Evangelho de João, o versículo 16 até o versículo 18. 3 versículos aí no capítulo 3 do Evangelho, conforme escreveu João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então preste atenção à necessidade da fé, para que o homem possa postular um relacionamento com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus coloca a fé como a condição primária para um relacionamento do pecador com Deus eterno. Certo? Então, é impossível um relacionamento pessoal com Deus sem fé. É impossível alguém agradar a Deus sem fé. Portanto, nós podemos entender com muita clareza que aqueles que não têm fé na pessoa de Cristo como único e todo suficiente Salvador, esses não verão a vida. Sobre estes repousa a ira de Deus, e sobre este está a condenação eterna ao inferno. Porém, aqueles que creem, esses recebem de Deus a vida eterna. É um presente que Deus dá àqueles que creem. A Bíblia declara, meus irmãos, a Bíblia declara ser pecado não crer em Deus. A Bíblia diz com clareza que é pecado não crer em Deus. Vamos ver Evangelho de João, capítulo 16, versículo 9. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 9. Dito está na santa palavra de Deus, do pecado, porque não creem em mim. Qual é o contexto? O contexto das Escrituras aqui fala da vinda do Consolador e fala do trabalho do Consolador, de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí no versículo 9 ele diz do pecado, porque não creem em mim. Então o trabalho do Espírito Santo na vida do pecador convencer o pecador do pecado. E qual é o pecado? Não crer em Cristo como único e todo suficiente Salvador. Fazendo um linkamento desse texto com o capítulo 18 do capítulo, aliás, com o versículo 18 do capítulo 3, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Qual é a razão da condenação? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Do pecado, porque não crê em mim.
Ou seja, o trabalho do Espírito Santo é convencer ao pecador que ele é pecador porque não crê em Cristo. E qual a consequência de não crer em Jesus? O inferno, certo? O inferno, a condenação. A consequência de não crer em Jesus é a condenação. Então, meus amados irmãos, vamos atentar para a realidade das Escrituras e entender a importância da fé. Então, é pecado não crer em Deus. Vejamos também Romanos capítulo 14, versículo 23. Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 23. Dito está: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. Tudo que não é de fé é pecado. Tudo que não é de fé é pecado. Portanto, vejamos a responsabilidade do crente em relação à fé. Amém? Então, a fé é imprescindível para a nossa relação com Deus. Não só a nossa relação de salvação, certo? Como nós vimos no versículo 9 do capítulo 16, certo? Mas a relação da vida diária, certo? É o que está tratando o capítulo 14, versículo 23. Trata do dia a dia daqueles que já são salvos. Aquelas coisas que não estão inseridas dentro do contexto bíblico de fé é pecado. Então, tudo na vida do crente que não é da fé é pecado. Então, fé para a salvação e fé para os cuidados. Amém? Fomos salvos pela fé e vivemos pela fé. Eu não somente fui salvo pela fé, eu devo viver pela fé. Então, querido aluno, entenda isso. A fé salva. E a fé é indispensável para que você viva bem em comunhão com Deus. Sem fé é impossível agradar. Bom, e ainda sobre a fé. Fé é indispensável para a salvação. Ou seja, sem fé não há salvação. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Leamos então: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sem fé não há justificação, e obviamente sem justificação não há salvação. Então nós somos justificados pela fé. Vamos também para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Eu penso, posso estar enganado, mas Efésios capítulo 2 talvez seja um dos textos, um dos capítulos mais lidos, mais conhecidos da palavra de Deus, principalmente os versículos 8 e 9, onde diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, é indispensável para a salvação. O homem não pode ser salvo sem fé, ou seja, os incrédulos não herdarão o reino de Deus. Aquele que não tem fé em Jesus como único e todo suficiente Salvador, esse não tem salvação. Por que não tem salvação? Por causa da incredulidade, ok? Por causa da incredulidade. E por último, nesta sequência introdutória, nós vamos ler Atos capítulo 16, Atos capítulo 16, versículo 31. Atos 16, 31, que diz:
E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O que é necessário para ser salvo? Crer em Cristo como Salvador pessoal. O que é necessário para ser salvo? Depositar toda a sua fé em Cristo como seu Salvador pessoal. Logo, é indispensável para a salvação. Ninguém jamais será salvo senão por meio da fé. Amém? Então, percebemos o seguinte, que a fé é necessária para um relacionamento com Deus. A Bíblia declara que não crer em Cristo é pecado. E a Bíblia deixa extremamente claro que a salvação é por meio da fé. Amém? Bom, rapidamente vamos ver o que não é fé. A fé salvadora não é. A fé salvadora não é. Não é um mero assentimento intelectual. Não é a mera aceitação superficial, temporária. Não é pseudos ou pseudo-fé depositada por pseudos crentes. Vamos ver alguns textos, certo? Não é um assentimento intelectual, não é apenas um conhecimento meramente intelectual de ouvir falar, certo? Então isso não é fé. Tem pessoas que afirmam crer em Jesus, porém sem depositar a inteira confiança, ok? Então isso é um assentimento intelectual, não é fé. Não é uma mera aceitação superficial. João 5:35. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 35. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Ou seja, eu quero um pouco desta luz. Eu quero estar próximo. Você já escutou alguém dizer: poxa vida, ser crente é uma coisa muito boa, mas ele não quer. Eu uma vez fui exortado por uma mãe a pregar o evangelho para a filha. Rapaz, pregue para minha filha, ela precisa. E eu disse: e por que não começar por você? Certo? Então muitas pessoas acham que fé é algo bacana, é algo bom, que crer é algo bom, mas para os outros. Então aqui havia, qual é esse contexto, certo? Fala do testemunho de João, fala do trabalho de João, e Jesus diz àquelas pessoas que ali estavam ouvindo, que aquelas pessoas, elas quiseram estar próximo, quiseram um pouco daquela luz, certo? Mas só um pouco. Quiseram ficar um pouco de tempo com a claridade das Escrituras que emanava da pregação de João, mas não quiseram depositar toda a fé e confiança na mensagem de João. E qual era a mensagem de João? Cristo. A mensagem de João, Cristo. Pseudos crentes que se regozijaram na travessia do Mar Vermelho. Olha só como é interessante esse contexto. Salmo 106, versículos 12 e 13. E então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores, porém cedo se esqueceram das suas obras e não esperaram o seu conselho. Ou seja, crença momentânea, passageira, certo? Não depositaram a fé e esperança completa em Deus. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores, ou seja, da boca para fora. Jesus fala
sobre esse tipo de fé, não é? Certo? Se você se recordar, você vai ver pessoas dizendo a Jesus algo parecido com isso. Vamos até Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 22 diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, é esse tipo de fé. Confessam com a boca, mas a fé não toca-lhes o coração, certo? Então, ouviram a palavra, certo? Cantaram seus louvores, porém cedo se esqueceram das suas obras e não esperaram o seu conselho. Então nós devemos estar fundamentados na obra de Deus, que é crer em Jesus como o único e todo suficiente Salvador, e enraigados na sã doutrina, arraigados na sã doutrina, plantados, fundamentados na sã doutrina para a honra e glória de Deus. Amém? Nicodemos capítulo 3 do Evangelho de João. Nicodemos capítulo 3, versículo 2. E este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ou seja, um tipo de fé. Eu acredito nos milagres de Jesus. Aí olha a resposta de Cristo. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos tinha uma fé em Jesus como um milagreiro, e não em Jesus como Deus e Salvador. Ele acreditava até que Jesus fora um profeta que tinha vindo de Deus, mas ele não acreditava que Jesus é Deus. Que Jesus é Deus, ok? Há também um outro grupo de pessoas desse mesmo naipe, que são interesseiros. João capítulo 2, versículo 23 e 24. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome, mas o mesmo não confiava neles, porque a todos conhecia. Amém? Então, os milagres. Só fazendo um link rápido, sem ir até no texto. Quando Jesus operou o milagre da multiplicação dos pães, aquela multidão queria fazê-lo rei para comerem do pão multiplicado todos os dias, mas não quiseram crer na pessoa de Cristo como único e todo suficiente Salvador. Então, como Cristo, nós também devemos desconfiar daquelas pessoas que querem os milagres e não a pessoa de Jesus. Amém? Nós cremos na pessoa de Cristo para a honra e glória de Deus. Bom, só um adendo. Obviamente que a fé salvadora não é um insensato salto cego para dentro das mais densas trevas. A fé salvadora não é um salto no escuro. A fé salvadora é um salto nos braços do Filho de Deus. A fé salvadora, para fazer uma afirmação escriturística, é estar dentro da mão de Jesus Cristo. Amém? É ter plena confiança que nós estamos em suas mãos para a honra e glória de Deus. Amém? Portanto, a fé é. Devemos diferenciar a fé de termos próximos ou parciais, como crença, às vezes enfatizada apenas em assentimento intelectual. O texto que nós lemos: eu vi, ele fez um milagre, então eu creio. Aí se tira o milagre de cena, nós não temos mais o crente, certo? Isso é assentimento intelectual, certo? A fé também não é esperança. Fé não é esperança, certo? Esperança é profundo conhecimento de uma verdade bíblica, mais a certeza, mais o desejo, mais a expectativa. Isso é esperança.
Por exemplo, nós temos a esperança de sermos arrebatados. Conhecemos a verdade bíblica, temos a certeza, temos o desejo e vivemos a expectativa. Isso não é fé, é esperança. Fé inclui, de fato, a esperança. Certo? Fé inclui a esperança. Mas a esperança refere-se somente ao futuro. Já a fé refere-se ao passado, ao presente e ao futuro. A fé é atemporal nesse sentido: passado, presente e futuro. Eu só posso ter esperança relativa ao futuro, certo? Porém, a minha fé em Cristo está no passado. A minha fé está no presente. E a minha fé também está no futuro. Romanos capítulo 8, versículos 24 e 25, fazendo esta distinção em relação à esperança. Romanos 8, versículos 24 e 25. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. A esperança está lá no futuro. Por exemplo, a bendita esperança é o arrebatamento dos salvos. Porém, nós vivemos em uma contínua expectativa de esperança futura. Nós esperamos com muita confiança a inauguração do novo templo. É uma esperança que temos, não é? Nós esperamos que as crianças que estão na escola bíblica dominical, que elas desenvolvam-se em Cristo Jesus. Em relação ao Instituto Bíblico, nós temos a esperança que ao final do curso, vários alunos tenham concluído. Isso é esperança, certo? Então nós temos, na nossa vida diária, cotidiana, nós temos várias perspectivas de esperança. Porém, a bendita e mais completa esperança é a esperança do arrebatamento dos salvos para a honra e glória do nosso bom Deus. Amém? Percebamos um detalhe de extremada importância relativo à fé. A fé, de maneira muito magnífica, é um conjunto de doutrinas bíblicas, certo? A fé é um conjunto de doutrina bíblica, ou seja, a fé é a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Amém? Judas capítulo 1, verso 3. Judas, versículo 3. Diz o seguinte: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então a Bíblia é a fé, para a honra e glória do nosso bom Deus, certo? Então nós temos na Bíblia o conjunto de fé dos crentes, a declaração de fé daqueles que creem em Cristo como o único e todo suficiente Salvador, para a honra e glória tão somente de Deus. Amém? Porém, a fé a qual falamos aqui é a fé aplicada ao pecador. Nós estamos falando hoje à noite da fé aplicada ao pecador. Nós não estamos falando hoje à noite da fé como conjunto de doutrina, mas nós estamos falando hoje à noite de um tipo de fé muito especial, que é a fé aplicada à vida do pecador, para a honra e glória tão somente de Deus. Vamos abrir para João capítulo 7, versículo 38. João 7, 38. E é dessa fé que nós estamos falando. Cristo diz algo de muita relevância nesse contexto. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão dos seus
aliás, correrão do seu ventre. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, a fé que nós estamos falando aqui é dessa fé nas Escrituras aplicada ao pecador. É nessa fé na pessoa de Cristo, como diz as Escrituras. Amém? Fé na pessoa de Cristo, como diz a Bíblia. Amém? Estamos falando da fé aplicada ao pecador. Que tipo de fé? Fé na pessoa de Cristo, certo? Como diz as Escrituras, a fé verdadeira, ela é na pessoa de Cristo, como diz a Bíblia. Não é um mero assentimento intelectual, não é uma mera palpitação emocional, mas é confiar em Cristo, como diz as Escrituras. Essa fé opera a salvação do pecador, livrando o homem do inferno e lhe presenteando com a vida eterna, por meio da graça de Jesus Cristo. Quem crê em Cristo tem a vida eterna. Essa é a mensagem de fé que pregamos. Quem crê em Cristo tem a vida eterna. Portanto, quando falamos de fé, estamos nos referindo ao crer em quê? No Evangelho de Cristo. Certo? Estamos falando ao crer no Evangelho de Cristo, de todo entendimento, de toda alma e de toda vontade. Vejamos Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que é poder de salvação? O Evangelho, certo? O que é poder de salvação? O Evangelho. Para quem? Para todo aquele que crê, que deposita fé na pessoa bendita de Cristo como único e todo suficiente Salvador. Sendo assim, nós estamos falando de quê? Do receber o Cristo do Evangelho, de todo o entendimento, de toda a alma e de toda vontade. Nós estamos falando do receber Cristo. João capítulo 1, versículo 12. João 1, 12. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, nós estamos falando do receber Cristo como único e todo suficiente Salvador por meio da fé. Lembrando que não é uma prerrogativa, nenhuma perspectiva religiosa. Nós estamos falando de uma pessoa, a pessoa de Cristo. Amém? Então, fé na pessoa de Cristo como único e todo suficiente Salvador. Nós somos salvos por causa de Jesus. Nós somos salvos por causa da pessoa de Cristo. A igreja não salva. A igreja é um equipamento primordial e necessário para a edificação do salvo, nunca para a salvação. Amém? Então a igreja é para a edificação dos salvos e não para salvação. Para a salvação a pessoa de Cristo. Amém? Para a salvação a pessoa de Cristo. Uma observação, destacamos aqui a necessidade de usarmos o termo bíblico receber. O que significa receber? Alegre acolhida, honra, dedicação total. Digamos, você vai receber a sua mãe em casa, você recebe com muita alegria. Você vai, aquele seu ex-colega de escola, que todo dia, quando você era pequeno, ele dava um cascudo, ele chega em sua cidade, ainda tirando onda com a tua cara, e diz: mas eu queria passar a noite lá. Você talvez o aceite na sua casa, mas com alguma reserva, certo? Então, não usar o termo aceitar. Por quê? O termo aceitar é um termo pragmático, certo? É diferente de receber. É um termo pragmático, é apelativo, é emotivo, é impositivo e é religioso, certo? Então, aceita Jesus. Ou tu aceitaste Jesus? Eu recebi Cristo como meu Salvador pessoal.
receber uma alegre acolhida, receber com honra, receber com dedicação e com completa voluntariedade. Amém? Aceitar, apelativo. Aceitar, emotivo. Aceitar, impositivo. Aceitar, religioso. E fechando o caixão, ele é pragmático. Ele vem lá do pragmatismo teológico. E o pragmatismo teológico é uma tendência contrária ao biblicismo fundamentalista, certo? Enquanto o fundamentalismo ele caminha pelas escrituras sagradas, o pragmatismo caminha pelo resultado, certo? Enquanto a preocupação de um estudioso fundamentalista é estar alinhado com as escrituras, a preocupação de um pragmático é criar, estabelecer práticas que dê resultado numérico ou de satisfação pessoal, ok? Então, vamos usar sempre o termo que você encontra nas escrituras, que é receber e não aceitar. Amém? Fundamento da nossa lição. Fundamento da nossa lição. Em relação ao seu possuidor, a verdadeira e bíblica fé tem 3 componentes indivisíveis que apresentam uma sequência lógica. É interessante observar essa questão de 3, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Você, o seu espírito, a sua alma, o seu corpo, certo? Então há algumas questões bem interessantes quando se olha para a questão de 3, certo? Mas vamos observar aqui, certo? A verdadeira e bíblica fé tem 3 componentes que são inseparáveis, certo? E que apresentam também uma sequência lógica. O primeiro componente é o intelectual. Por que o primeiro componente é o intelectual? Porque o texto de Deus é um texto compreensível. A revelação de Deus é uma revelação compreensível. A criação de Deus é uma criação compreensível. Certo? As coisas de Deus são compreensíveis por meio do intelecto, certo? Por meio do intelecto. Então vejamos bem aqui algo, certo? Desempenha uma atividade de natureza mental, portanto ligada ao conhecimento, ao entendimento de forma completa. Toda a tua mente, todo o teu entendimento, toda a tua alma. Salmos 9, versículo 10. Salmo 9, livro de Salmos 9, 10. Dito está: e em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Conhecer é um atributo intelectual, ok? Então nós temos aí um componente intelectual, o conhecer. Deus se deu a revelar-se pelas coisas que Ele criou, e Deus tem uma revelação perfeita, que é a sua palavra. Amém? Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, você escuta a palavra, certo? E aí nós temos uma atividade intelectual, indivisível, atividade intelectual. E ainda, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4, versículo 1 a 4. 15, 1 a 4. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as
Escrituras. Aqui nós temos informações históricas, certo? Aqui nós temos informações por meio de notificação. E quando você notifica algo, é porque você entende que a pessoa a quem você está notificando, ela vai ter uma capacidade de entendimento. E essa capacidade de entendimento é o que nós chamamos aqui de capacidade intelectual, certo? De capacidade intelectual para a honra e glória tão somente de Deus. Essa capacidade intelectual, ela faz com que o homem tenha capacidade de crer totalmente. É crer totalmente na Bíblia, na existência de Deus e em Cristo, certo? Você, enquanto crente salvo em Cristo Jesus, intelectualmente você crê na Bíblia, intelectualmente você crê na existência de Deus, intelectualmente você crê em Cristo, em tudo que a Bíblia diz a respeito dele. A Bíblia, em sua literalidade, e em particular quanto à nossa pecaminosidade, a redenção provida em Cristo, as condições para a salvação, as bênçãos prometidas aos filhos de Deus. Tudo isso são informações que nós temos na Bíblia e que nós captamos por meio da natureza intelectual a qual Deus nos criou, certo? Então Deus fala ao nosso intelecto, certo? Desta maneira. Então nós devemos crer na literalidade da Bíblia, em tudo que a Bíblia diz, de uma maneira muito peculiar, que nós somos miseráveis pecadores, merecedores do inferno, que há redenção exclusivamente na pessoa de Cristo, que há condições para você ser salvo, crer em Cristo como Salvador pessoal, que há bênçãos prometidas aos filhos de Deus, crer na existência de Deus. O homem não tem desculpa para viver em incredulidade, porque de Deus necessitamos saber, Ele providenciou. Nós já lemos Hebreus capítulo 11, versículo 6, e nós não vamos repetir. Nós vamos ler agora Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20, falando desta perspectiva que Deus proveu para que nós possamos crer, para que o homem fique sem desculpa, certo? Para que o homem seja indesculpável por não crer em Deus. Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Não há desculpa. Não há desculpa para a incredulidade. Não há desculpa para a incredulidade. Não há desculpa para alguém ser incrédulo, certo? Deus providenciou tudo. As coisas que Deus criou exigem um Criador. Quando você come uma fatia de bolo bem gostosa, o que vem à sua cabeça? Quem fez, não é? Certo? Agora que nós temos uma facilidade incrível de fazer bolo, vai numa venda e compra, né, bem rapidinho, certo? Mas algumas vezes as pessoas não vão em uma venda e compram, e aí o bolo fica mais gostoso, certo? E aí a pessoa, eu fiz, né? Ou seja, uma coisa feita exige a necessidade de alguém que o fez. Por trás de uma obra de arte existe sempre um artista, não é assim? Todas as coisas feitas têm por trás alguém que fez. Da mesma forma, a criação. A criação, ela existe porque alguém o criou, certo? E a criação, ela é tão perfeita e ela tem um determinismo biológico ditado por Deus, né? Cada um conforme a sua espécie, que continua conforme a sua espécie, certo? Existe aí uma teoria absurda da evolução, e é interessante que você, considerando uma linha de tempo histórico, pegando da escrita para cá, certo?
você tem uma grande gama de informações da movimentação humana na Terra, em todos os continentes, certo? Lugares poucos habitados, lugares com superpopulação, e você tem uma movimentação de avanços e retrocessos na história e na cultura, certo? Agora você tem registros, registros da América do Sul, da Ásia, da Europa, registros. E esses registros, desde que existe escrita, nenhum registro deste mostra perspectiva histórica alguma da tal da evolução. Mas os pseudocientistas, eles estão aí, evolução. E as nossas crianças são vítimas de um sistema educacional tremendamente despreparado, sem responsabilidade científica, sem responsabilidade acadêmica, sem responsabilidade educacional, que fica repetindo o que a academia tremendamente desqualificada e improdutiva diz lá nas suas cátedras. Sendo assim, é necessário que haja sempre um despertar do povo de Deus para comentar estas questões, certo? E até alencar esse quadro da história. Há duas disciplinas que são magnificamente contra a evolução: biologia e a história. Mas são usadas sem nenhuma prova histórica ou científica para pseudamente provar algo inexistente. Algo que não existe. Certo? Algo que não existe. Portanto, o que Deus criou está dizendo: eu criei, ok? Bom, além de crer nesse Deus que criou todas as coisas, devemos depositar nossa fé em Cristo, em tudo que a Bíblia diz dele. João 8:24, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Por quê? Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Não crer em tudo que a Bíblia diz a respeito de Cristo é uma declaração de morte e morte eterna, ok? Certo? Morrer dos pecados. Por quê? Porque não crê em Jesus. Então, nós estamos falando disso, da crença em Cristo como único e todo suficiente Salvador. Nós estamos falando aqui de fé romana, não estamos falando de fé reformada, nós não estamos falando de declaração de fé, nós estamos falando da Bíblia. Ou você crê em tudo que a Bíblia diz a respeito de Jesus, ou você vai morrer nos seus pecados e vai para dentro do lago de fogo e enxofre, lugar preparado para o diabo e seus anjos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, diz: quem crê nele não é condenado. Mas quem não creu já está condenado. Por quê? Porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Não crê em Jesus, está condenado. Ok? Então, o componente intelectual nos leva a esta perspectiva para a honra e glória tão somente de Deus, de crer desta maneira para a honra e glória do nosso Deus. Componente emocional, relativo à produção das emoções, que movido pelo conhecimento da verdade, não é da emoção para a verdade, é da verdade para a emoção, ok? Desperta o homem para a sua necessidade pessoal, de mover-se para a apropriação pessoal da redenção provida em Cristo. É aquele movimento que faz você querer Cristo, amém?
Então, o Espírito Santo fala a tua cabeça, certo? E ao conhecimento que ele colocou dentro da tua cabeça, move-lhe a crer em Cristo como único e todo suficiente Salvador. Isso simultaneamente. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Romanos capítulo 10. Olha que maravilha. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Aquelas informações passadas por Deus ao teu intelecto move o teu coração para que tu creias em Jesus como único e todo suficiente salvação, todo e único suficiente Salvador, para a honra e glória tão somente do nosso Deus. Vejamos também Lucas capítulo 14, versículo 26. Relativo também às emoções. E que emoções? Aquelas emoções que tocam a família. Olha só, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, a fé em Cristo toca-nos as emoções. Cristo passa a ser o nosso primeiro amor. Cristo é a primeira pessoa da nossa vida, amém? Certo? É disso que ele está tratando aqui. E ele toca as nossas emoções nesse sentido. E o terceiro componente, o componente volitivo, relativo à vontade, à decisão. A completa entrega do coração a Deus. Total. Salvador e Senhor. Veja Provérbios 23, versículo 26. Olha que maravilha. Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. O que é que Deus está dizendo? Dai-me, filho meu, o teu coração. Deus quer o teu coração completamente nele, para a honra e glória tão somente dele. Agora vamos para Mateus 11, o Evangelho conforme nos escreveu o Senhor Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Toca-nos à vontade, para a honra e glória tão somente do nosso bom Deus, ok? Toca ao componente da vontade na perfeita obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na vida do crente. É entregar-se completamente. Deus opera uma entrega plena, e assim a decisão de seguir a Cristo ocorre de maneira total, sincera, pensada, profunda e fundamentada. Do tipo, não volto atrás, porque é impossível voltar atrás. A decisão de crer em Jesus, de receber Cristo como único e todo suficiente Salvador, ela é impossível de voltar atrás. Por que ela é impossível de voltar atrás? Porque na hora em que nós cremos em Jesus como nosso Salvador pessoal, nós somos feitos filhos de Deus. Amém? Somos feitos filhos de Deus para a honra e glória de Deus. Lucas capítulo 14. Lucas 14. Versículos 26
a 33. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. E qual o rei que indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se diz, com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, a entrega é total para a honra e glória do nosso bom Deus. Amém? A entrega é total para a honra e glória do nosso bom Deus. Atos 16, 31, Romanos 10, 9, nós já lemos, certo? Mas fala também dessa entrega perfeita e total. É a apropriação de Cristo como Salvador, único e suficiente. É a apropriação de Cristo como único e todo suficiente Salvador. Cristo é o teu único e suficiente Salvador. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará dele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Então a água que Cristo dá, ela produz vida eterna. Então nós estamos falando dessa apropriação. Por exemplo, se eu chego com sede em sua casa, eu lhe peço água, você traz um copo com água, coloca à minha disposição o copo de água. Se eu não a bebo, eu continuarei com sede. Ok? Então é alimentar-se, é apropriar-se do Cristo. A fé não só crê com toda a mente e recebe com todo o coração, mas também, mesmo não tendo nisso nenhum mérito nem virtude, há tempo para isso, certo? Decide e estende a mão para se deixar ser segura por Cristo. A mão vai ser segura por Cristo e não por você. A fé não somente crê com todo o intelecto e coração, mas age e embarca. Age e embarca. Adentra na embarcação para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Fé deficiente em um só destes três componentes não é fé na pessoa de Cristo. Logo, ela é incapaz de salvar. Fé emocional não é em Cristo, fé só intelectual não é em Cristo, e receber sem conhecer e sem a decisão da vontade também não é fé em Cristo. Então, nós temos aí esses três componentes, ok? Portanto, a fé salvadora ocorre quando o pecador conhece a verdade, certo? Conhecer a verdade, recebê-la com todo o entendimento e mover-se de todo o coração com os gloriosos atributos de Deus e com a sua necessidade pessoal, mover-se para a apropriação, para o recebimento, para a aplicação pessoal da redenção provida por Cristo. Então, fé é apropriar-se pessoalmente daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. É aquela frase, aquela frase que às vezes nós citamos aqui, certo? Cristo morreu por mim, né? Obviamente que Cristo morreu por todos, mas a fé que Cristo morreu por todos não lhe salva. Você tem de crer que Cristo morreu substitutivamente por você, certo? Eu tenho de crer que Cristo morreu substitutivamente por mim. Então, de uma maneira muito particular, muito especial, Cristo morreu tão somente por mim.
certo? Quando eu recebi Cristo como meu Salvador, eu o recebi por aquilo que Ele fez por mim. Então, esta exclusividade na individualidade da salvação. Salvação é pessoal, amém? Salvação é pessoal, não é salvação coletiva, é salvação pessoal. É crer em Cristo como Salvador pessoal, amém? Visto o fundamento da lição, vamos ao destaque da lição. O que nós queremos destacar em relação à lição? Fontes e meios pelos quais alcançamos a fé, certo? Semelhantemente ao arrependimento, a fé pode ser vista pelo lado divino e pelo lado humano. Semana passada nós falamos aqui de arrependimento e nós vimos que o arrependimento tem o promotor divino e o receptor humano. É Deus que promove e ocorre no homem. A fé tem a sua similitude. Vamos lá, pelo lado divino, fonte. Fé é outorgada e o é só e totalmente por Deus. Preste atenção. Fé é outorgada e o é só e totalmente por Deus. O único capaz de lhe dar fé é Deus, amém? Deus o Pai, a fonte de onde se origina a fé. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Repartiu, Deus deu a fé a cada um. E também Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses 1, 29. Porque a vós vos foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Quem concedeu? Deus, o Pai, para a honra e glória de Deus. Amém? Fé no Filho de Deus, sua fonte medianeira, Criador, iniciador, autor da fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Hebreus 12, 2. A palavra de Deus diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então Jesus é aquele que cria, que inicia, o autor da fé, para a glória do nosso bom Deus. E segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então é Ele aquele que opera a fé para a glória do nosso bom Deus. Deus Espírito Santo, sua fonte capacitadora. Então, o Pai é de onde se origina a fé, Jesus Cristo é o medianeiro da fé, e o Espírito Santo é aquele que capacita-nos a crer em Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. 1 Coríntios 12, 9. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Pelo mesmo Espírito a fé. O Espírito Santo é quem opera a fé. E Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Fé é fruto do Espírito Santo do nosso Deus.
Ok? Então, pelo lado divino, origem, Deus Pai, medianeiro, Jesus Cristo, capacitador, o Espírito Santo. Amém? Pelo lado humano, fé vem pelo ouvir, escutar, crer na pregação que cita e explica a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir, escutar e crer na pregação que cita e explica a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Dito está: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, para a honra e glória dele. Atos capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Então, ouvir a palavra de Deus. Obviamente, meus queridos, que a pregação tem que ser focalizada em Cristo. A pregação tem que focalizar a pessoa e a obra de Cristo. A pregação tem que focalizar a pessoa e a obra de Cristo. Nós chamamos isso de pregação cristocêntrica. É inadmissível um estudo bíblico, uma pregação proferida por um batista fundamentalista que não seja ampla e poderosamente cristocêntrica. Todas as mensagens, todos os assuntos da Bíblia devem ser abordados a partir da pessoa de Cristo, ok? Então, obviamente, a coisa mais óbvia, você que quer ser pregador do Evangelho, você que está se preparando para servir melhor a Deus, coloca esse fundamento em sua cabeça. A questão mais óbvia é a centralização em Cristo, é focalizar a pessoa e a obra de Cristo. Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. João 5, 39. Dito está: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras testificam de Cristo, e a pregação deve ser exatamente a afirmativa daquilo que Cristo disse, por meio do exame das Escrituras, deixar perfeitamente provado que Cristo é o autor da vida eterna, que a pessoa de Cristo é o objeto da fé. Falando em objeto da fé, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Fé em quem? No Pai e no Filho, crendo em Cristo como único e todo suficiente Salvador. Ainda nessa sentença, para a gente encerrar esta noite, 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Não importa, meu irmão, você quer pregar o Evangelho, prega Cristo. Você quer pregar a palavra, prega Cristo. Paulo diz: nós pregamos a Cristo crucificado. O resultado, o que é que as pessoas de fora acham? Os judeus acham um escândalo, os gregos uma loucura. Não importa o que A, B, C, D pensa da pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus é Cristo. A pregação da palavra de Deus é centrada em Cristo. A pregação da palavra de Deus é cristocêntrica, para a honra e glória tão somente de Deus.
E ainda em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Portanto, meu amado irmão, aspirante a pregador do Evangelho Santo e Eterno, você que já é um pregador e que está por meio do Instituto procurando maiores informações, melhor se capacitar para servir ao Senhor, veja o que a palavra de Deus nos ensina. Não é o que o miserável, maldito merecedor do inferno Anísio Gomes ensina, não. Anísio Gomes não merece absolutamente nada além do inferno, certo? A glória de Anísio Gomes é trapo de imundície. E todos nós, pecadores, não passamos de um imundo perante o Senhor. É o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos diz: porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Jesus Cristo e este crucificado. E o versículo 23 do capítulo 1: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Portanto, a mensagem, a pregação de um pregador batista fundamentalista é Cristo, 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 para a honra e glória tão somente de Cristo. Nós somos salvos pela pessoa de Cristo. Nós não somos salvos por sistema, nós não somos salvos por igreja, nós não somos salvos por denominação, nós somos salvos por Jesus Cristo e o servimos dentro da sua igreja, a sua igreja bíblica, portanto batista, aquela que ele estabeleceu e deu-lhe a promessa das portas do inferno não prevalecerem contra ela. Aquela mesma igreja que ele disse: estareis convosco. Ele tem estado com a sua igreja em um contínuo sentar de pedras para a honra e glória dele. Servimos a Cristo na igreja dele, mas somos salvos inteiramente por Cristo, e a nossa pregação é Cristo para a honra e glória dele. Amém? Que Deus abençoe a todos os nossos queridos alunos. Na próxima segunda-feira, para a honra e glória de Deus, estaremos com a nossa 7ª aula para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Amém.